Amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender as revelações de Sua Palavra e que saibamos distinguir a verdade do erro e o erro da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez eu quero lhes apresentar alguns textos de Ellen White e compará-los com a Palavra de Deus para saber se o que ela viu, se o que ela falou a respeito pode ser comprovado pela Palavra de Deus. E eu quero fazer isto com muita calma, com muita serenidade, com muita tranquilidade, porque este é um assunto sério, né? É um assunto sério. Às vezes nós temos a tendência de exagerar nas ênfases, né, que a gente dá. Às vezes a gente tem alguns posicionamentos, algumas expressões a gente faz de modo equivocado, mas a gente tem que procurar se corrigir, né? Eu vou mostrar algumas coisas que Ellen White escreveu no livro Primeiros Escritos, especificamente sobre a questão do santuário. E nós vamos ver o que é que a Bíblia diz, comparando o que ela viu, o que ela disse, com aquilo que a Bíblia afirma ser a verdade. Por que isso? Por que a gente está fazendo questão de mostrar isso? Porque, primeiro, porque nós temos um compromisso aqui na TV Caminho Livre. E esse compromisso eu tenho procurado reafirmá-lo quase que em todo vídeo que eu gravo. Eu direciono o meu ministério aqui na TV Caminho Livre para os meus irmãos, amados irmãos da Igreja Adventista, que estão insatisfeitos lá dentro por alguma razão, que estão questionando algumas coisas a respeito de pontos doutrinários, ou até mesmo sequiosos por saber o que de fato é Evangelho, o que de fato é salvação, o que de fato é a graça de Deus, conforme revelados em sua santa palavra. Então, é para esses que eu direciono o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Para os meus amados irmãos adventistas que estão insatisfeitos por alguma razão, por algum motivo, lá dentro da igreja. Com que propósito? Com o propósito de ajudá-los. Não é com o propósito de tirá-los da igreja. Não é com o propósito de dizer para eles o seguinte: olha, abandone a igreja, saia da igreja, saia daí. Não é com este propósito que eu faço isso. Eu faço isso com o propósito de ajudá-los no sentido de que, a partir das revelações, a partir do conhecimento daquilo que a Palavra de Deus diz a respeito de Evangelho, de salvação, de graça, plano da redenção, eles possam aprofundar o seu relacionamento com Deus, de modo confiante, de modo convicto, e acima de tudo, de modo grato por tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo por nós. É com essa intenção que eu ministro aqui na TV Caminho Livre. Não é com a intenção de espalhar a desordem, a confusão, o erro. Não, pelo contrário, nós estamos aqui para desfazer os erros. Nós estamos aqui para mostrar aquilo que a Palavra de Deus diz ser a verdade. Nós estamos aqui para elucidar muitas questões associadas ao Evangelho, ao plano da redenção, à graça de Deus. É só isso. Agora, eu tenho dito também que, a partir do instante em que nós tomamos conhecimento
das verdades contidas neste Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. O Evangelho da graça soberana de Deus, que nos é real a partir desta revelação. Nós não suportamos mais ouvir bobagens em nome de Deus. Nós não suportamos mais os nossos ouvidos, a nossa mente, ela fica muito seletiva. A gente não consegue mais ouvir tanta bobagem, tanta besteira, saindo da boca de tanta gente incauta. E isto não acontece só no caso da Igreja Adventista, não. Nós não conseguimos mais ouvir tanta bobagem da boca de nenhum pastor, ou de quem quer que seja, de qualquer outra igreja, de qualquer outra denominação. Nós, a partir do instante em que a gente conhece o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, a gente não suporta mais ouvir o erro, ouvir bobagens, ouvir mentiras. A gente não suporta mais, a gente não tem mais paciência com isso. Daí eu dizer que é quase impossível conhecermos este Evangelho da graça, este Evangelho puro e simples do Senhor Jesus, revelado em Sua palavra, e permanecermos na igreja. E muita gente que está descobrindo esse Evangelho me escreve perguntando o seguinte: irmão, o que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? Eu costumo orientar estas pessoas a fazer o seguinte: olha, permaneçam na igreja enquanto vocês puderem, até que vocês tenham, até que Deus também possa lhes revelar uma direção, até que Deus possa lhes dar uma orientação nesse sentido, para onde eu vou. Porque há pessoas que não estão preparadas para desenvolverem a obra do Senhor, não sozinhas, mas para liderar uma possível obra do Senhor, onde elas estão. Há pessoas que não foram chamadas para liderar. Elas precisam ser conduzidas, elas precisam ser lideradas. São as ovelhas. Então, para estas pessoas, eu costumo dizer o seguinte: olha, permaneça lá até que o Senhor possa te dar uma luz. Mas se de todo caso não for possível você continuar permanecendo lá, crendo no que você agora crê, procure uma igreja, uma denominação, já que você é uma ovelha, você não nasceu para liderar, você não tem a vocação para liderar, para desenvolver um trabalho com outras pessoas. Procure uma igreja histórica para frequentar. Uma igreja onde se pregue, pelo menos, a visão bíblica sobre salvação, a visão verdadeiramente evangélica e graciosa da salvação. É isso que eu tenho feito com as pessoas. É isso que eu tenho orientado para as pessoas. E todo santo dia, não estou exagerando, eu recebo mensagens de pessoas me pedindo orientação nesse sentido. Todo santo dia. Comigo, com Elias, com Roberto e com outros tantos, nós fomos chamados para desenvolver um trabalho, desenvolver uma obra. Não criar uma outra igreja, porque Deus já tem a sua igreja. Não criar uma outra denominação. Nunca tivemos esse propósito. Eu disse em vídeos passados também que eu não tinha o propósito de criar um movimento. Essa questão do movimento, ela é espontânea. Ela é espontânea. O movimento, ele se faz, né? Ele tem vida própria, né? Então, com a abertura da TV Caminho Livre, sem nós planejarmos, nós iniciamos um movimento, né, envolvendo milhares de pessoas. Eu também não estou exagerando quando eu digo isso. Milhares de pessoas, não só no Brasil, bem como ao redor do mundo, um movimento de retorno à palavra de Deus. Retorno à palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Nós não direcionamos, veja bem, não estamos aqui direcionando ninguém especificamente para uma determinada denominação, porque nós não nos cansamos de dizer o seguinte: olha, Deus não criou denominações religiosas, organizações religiosas, corporações religiosas. Deus criou, Deus constituiu uma igreja, que Jesus chama em muitos lugares
em muitas circunstâncias, de reino. Foi isso que Deus constituiu, não corporações religiosas, não denominações religiosas, não instituições religiosas. Tudo que existem nas corporações, nas organizações, nas instituições cristãs religiosas é negativo? É prejudicial? Não, não é. Tem muita coisa boa, muita coisa positiva nas instituições. Nós seríamos estúpidos se nós não reconhecêssemos isso. Agora, tem gente que não tem a capacidade ainda para poder tomar uma atitude solitária no sentido de se desvencilhar de algo errôneo, de algo prejudicial que elas experimentam lá dentro das instituições. Porque as instituições, como elas são constituídas por homens, elas tendem a praticar 4 coisas que são perversas e nefastas na vida de qualquer um. Elas tendem, não estou dizendo que todas elas praticam, todas elas fazem do mesmo modo, no mesmo grau, de um mesmo jeito, entendeu? Mas todas elas tendem a praticar 4 coisas com a sua membresia. Controle. As organizações tendem a controlar os seus membros, a vida dos seus membros. Elas tendem a manipular. E essa manipulação, ela pode ser de natureza psicológica, de natureza emocional, ela pode ser uma manipulação teológica. Em função de manterem o controle e manipulação, elas tendem a fazer uso indiscriminado de chantagens emocionais. Se você não fizer assim e assado, e não devolver o dízimo assim e assado, se você não guardar o sábado assim e assado, a bênção não virá. Deus não olhará com misericórdia para você. Deus não derramará graça. Deus não lhe será favorável. Chantagem emocional. Porque uma coisa é advertir as pessoas, sobre algo errado, algo errôneo, no qual elas estão imiscuídas. Coisas que elas estejam fazendo, desenvolvendo, processando de forma errônea, de forma errada. Uma coisa é você advertir, uma coisa é você exortar, como fizeram os apóstolos. Uma coisa é isto. Outra coisa é você dizer que esta pessoa pode perder a salvação pelo fato dela não devolver o dízimo, pelo fato dela não guardar o sábado assim e assado, pelo fato dela não cumprir qualquer outra norma de âmbito religioso, né, denominacional. Olha, se você não chegar na hora na escola sabatina, o anjo passa e você não recebe a bênção. Eu vi isso demais. Então, controle, manipulação, chantagens emocionais ou espirituais de toda ordem. E outra coisa, o último ponto, ameaças. Ameaças. Você tem que andar conforme os ditames da igreja, porque senão você não estará apto a caminhar conosco. Você pode ser disciplinado, você pode ser cortado. Então, estes 4 pontos aqui, eles tendem a ser, em maior ou menor grau, desenvolvidos, praticados pelas organizações religiosas, pelas instituições religiosas. Controle, manipulação, chantagens emocionais, ameaças de toda a natureza. Eu convivi com esses 4 pontos dentro da Igreja Adventista sempre. Sempre convivi com esses 4 pontos. Durante muito tempo fui controlado, fui manipulado, recebi chantagens emocionais e ameaças as mais diversas. Então, nós temos que manter o equilíbrio das coisas. Porque Deus é poderoso para nos agraciar, nos abençoar, se assim for da sua vontade, estejamos onde nós estivermos.
Deus não se vê impedido por nada, nem por qualquer circunstância, nem por ninguém. Quando Ele quer nos abençoar, Ele abençoa. Quando Ele quer nos transmitir algo, Ele o faz. E não há absolutamente nada e nem ninguém que possa impedi-lo de fazer o que Ele quer fazer em relação a nós. Isso é um fato. Então vamos aos textos. Dito isto, vamos a alguns textos de Ellen White e vamos procurar entender o que ela nos diz com estes textos e o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Aqui no capítulo O Fim dos 2300 Dias, não sei se está dando para ver aí, o fim dos 2300 dias do Primeiros Escritos, né? Aqui na página 54 e depois na página 55. Aqui na página 54 eu leio o seguinte, logo aqui na abertura do capítulo Fim dos 2300 Dias, ela afirma o seguinte: vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Então ela vê um trono, neste trono assentavam-se Deus Pai e Deus Filho. Aqui na página 55, primeiro parágrafo, ela diz o seguinte, depois de escrever mais algumas coisas, né? A gente não vai ler tudo por uma questão de tempo. Aqui na página 55 ela diz o seguinte: vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Percebam como as coisas começam a se complicar por conta disso. Primeiro ela vê um trono onde Deus Pai e Deus Filho estão assentados. Depois ela vê o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se no que supõe-se ser outro trono. Porque Deus é o rei, Deus é o imperador universal, Ele é a suprema autoridade universal. Onde Ele se assenta, só pode ser num trono. Então ela vê o Pai erguer-se deste trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Ela não cita, mas pelo fato dela citar aqui o Pai erguer-se e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se, pressupõe-se o seguinte, que aquele trono no qual Deus Pai e Jesus se assentavam, estava localizado no lugar santo do santuário celestial. Então, é isso que o texto deixa subentender. Está implícito este fato aqui. Implícito está o fato de que, para Ellen White, havia um trono no lugar santo. Então, no fim dos 2300 dias, como é o caso aqui, ela está falando sobre isso, fim dos 2300 dias, que acontece quando? 22 de outubro de 1844. Ela vê o Pai erguer-se desse trono, que estava no lugar santo, num flamejante carro, entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então nós temos este fato implícito aqui. Deus estava num trono no lugar santo. E aí ele pega um carro, e aí ela não dá mais explicações sobre isso. Por que Deus, para sair do lugar santo, ele tem que pegar um carro? O Deus Pai tem que pegar um carro para sair do lugar santo e ir para o Santo dos Santos. Ela não dá mais explicações para isso. É muito estranho, é muito esquisito isso. É muito esquisito. Deus Pai precisa pegar um carro para sair do lugar santo e ir para o Santíssimo. Não é esquisito? Não é estranho isso? Mas tudo bem. Aqui mais embaixo, ela descrevendo essa cena, ela diz o seguinte, olha: então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. É porque ela viu um grupo curvado ali diante do trono onde ele estava assentado. Então ela diz, então Jesus também se levanta do trono, né? Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele.
Aí ela diz mais: não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou e eles foram deixados em completas trevas. Quer dizer, então, que havia um grupo que não foi beneficiado com essa luz de Jesus, certo? Porque, segundo ela, estavam descuidados. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então, quer dizer que Jesus também levanta-se do trono e leva este pequeno grupo que estava com os olhos fixos nele para fora, a uma pequena distância, diz ela aqui. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui. Aí ele disse para esse grupo que o acompanhava: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. É isso que diz Jesus para esse grupo. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Percebam que Jesus também sai do santo, o que supõe ser o lugar santo, porque ele estava sentado num trono, deixa um grupo de fiéis ali, que o acompanhavam, né? Acompanhavam as suas ações, promete para eles que voltaria para resgatá-los, e então ele entra num carro circundado por anjos, e este carro o leva até o lugar santo dos santos, ou santíssimo, o santuário celestial. Jesus também tem que pegar um carro para sair do santo e entrar no santo dos santos, o santuário celestial. Aí ela diz assim: então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Amados, está aqui um relato muito esquisito, para não dizer outra coisa, muito esquisito, né? Sobre algo que a Bíblia não nos fala. A Bíblia não nos fala sobre isto aqui que Ellen White viu. Mais uma vez, e eu digo isto com muita gravidade na minha voz, com muita seriedade, sem espírito de sarcasmo, sem ironia. O que a gente percebe aqui é que Ellen White supostamente foi privilegiada com aspectos da realidade celestial que nem Daniel e nem João e nenhum outro profeta ou apóstolo receberam, ou foram privilegiados do mesmo modo. Ellen White foi privilegiada com estas visões que nenhum outro profeta, nenhum outro apóstolo bíblico recebeu. Ela vê então, como é de se supor, que o santuário celestial tem dois compartimentos. Dois compartimentos. E que no compartimento santo há trono, onde Deus Pai está assentado e onde Deus Filho também está assentado. Supõe-se que com isto, quando Jesus ressuscita, vamos abrir lá em Atos, vamos começar a fazer as comparações. Abra em Atos capítulo 1, verso 11. O texto de Atos 1, verso 11, diz assim: eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os anjos afirmam categoricamente que Jesus, ao ascender aos céus, óbvio depois da ressurreição, né? Ao ascender aos céus, ele foi eu ia cometer uma tautologia, uma redundância aqui. Jesus, ao subir, ao ser elevado às alturas, ele vai direto para o céu. É isso que eu gostaria de dizer. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então Jesus, quando ele ascende, ele vai direto para o céu. E como Ellen White viu aqui que há um trono onde Deus Pai está assentado e onde Jesus também estava assentado, no fim dos 2.300 dias, o Pai se levanta,
pega um carro e vai para o Santíssimo, da mesma forma Jesus se levanta, pega um carro e vai para o Santíssimo. Por que isso? Por que Ellen White viu que o santuário celestial, ele possui 2 compartimentos e ela viu o trono no lugar santo? Ora, para acomodar o entendimento adventista sobre santuário às ideias que foram oriundas do movimento adventista millerita, que eles estavam agora assimilando. Porque o movimento adventista millerita pregou o retorno de Jesus. E eles erraram a data 3 vezes, né? Eles erraram a data 3 vezes. Uma em 1843, 2 em 1844. Certo? Isso é fato, isso é história. Isso não estou inventando nem exagerando. Mas a última data foi 22 de outubro de 1844. Ok. Segundo o próprio entendimento adventista, os cálculos proféticos relativos a tempo estavam corretos, né? Não havia nada a ser corrigido nesse aspecto. O que estava incorreto era o acontecimento, o fato predito. Ou seja, o que estava predito na profecia dos 2.300 anos não era a volta de Jesus. O que estava predito, segundo o entendimento adventista, era o término de um ministério e o início de outro. O término do ministério de Jesus no lugar santo, do santuário celestial, e o início de outro ministério de Jesus, agora no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, quando Ellen White escreve aqui em Primeiros Escritos que ela viu o Pai sentado num trono, Jesus sentado num trono, e no fim dos 2.300 anos, em 1844, primeiro o Pai, levanta-se, toma um carro e vai para o Santo dos Santos, ou para o Santíssimo. E Jesus, da mesma forma, se levanta, toma um carro e vai para o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, do Santuário Celestial. Então quer dizer que tanto Deus quanto Jesus saem do lugar santo e vão para o lugar santíssimo, em 22 de outubro de 1844. Não é só Jesus que faz essa transposição, sair do lugar santo para o lugar santíssimo. Não é só Jesus. Deus, o Pai, também faz esse movimento. Ele se transfere do santo para o santíssimo. Só que para isso, estranhamente, esquisitamente, eles têm que pegar um carro para fazer esse trajeto. Do santo para o santíssimo. Deus Pai Todo-Poderoso tem que pegar um carro para fazer esse trajeto. Jesus, da mesma forma, tem que pegar um carro e fazer esse trajeto. Vocês estão percebendo? Estão percebendo? Olha, e tem um livro aqui, eu já citei este livro e é bom citá-lo de novo, porque este livro vai corroborando o nosso entendimento na medida em que nós vamos expondo aqui as confusões de Ellen White. A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo, de George Knight, um dos mais prominentes teólogos da Igreja Adventista, foi professor na Universidade Andrews, a universidade adventista mais prestigiosa do mundo, lá nos Estados Unidos. Ele diz aqui a página 76 do seu livro o seguinte, olha só, preste atenção nesse trecho aqui que ele é muito importante. A inflexibilidade exagerada na aplicação de nosso conhecimento da sombra pode levar a conclusões problemáticas. Afinal, Jesus não está derramando seu sangue no altar de sacrifícios queimados, nem mesmo está aspergindo-o nos chifres do altar. E quando ele diz altar, ele está falando do altar no santuário celestial, tá? Além disso, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia, lê-se Ellen White, tá? São muito claros em ensinar que após sua ascensão, Jesus não permaneceu trancado num pequeno cubículo longe do Pai por 1800 anos. O Novo Testamento afirma repetidamente que Jesus assentou-se à destra de Deus após a ascensão. Aí ele cita aqui, Hebreus 1:4, Atos 2:34.
Ellen White viu um trono no lugar santo, indicando a mesma verdade. Olha o que ele diz. Ellen White viu um trono no lugar santo, indicando a mesma verdade. Que verdade? De que Jesus, o Senhor Jesus, quando ressuscita, passa alguns dias com os discípulos e sobe, ele vai direto para o céu. Nós lemos na Bíblia, Atos 1:11. Só que este céu, para onde Jesus vai, é o lugar, é o compartimento santo do santuário celestial. É o compartimento santo. Entenderam? Ele vai para o santo. Ele não vai direto para o Santíssimo. Como a Bíblia afirma categoricamente que ao subir, ele vai direto para a destra de Deus, ou seja, para onde Deus está, então a igreja faz esse arranjo. Ellen White fez esse arranjo aqui. Ela viu um suposto trono num suposto lugar santo, num suposto compartimento santo do santuário celestial, que foi para ali onde Jesus foi quando ele sobe aos céus. Ele subiu, foi direto para o santo. E Deus estava ali no seu trono no lugar santo. Somente em 1844, no dia 22 de outubro, é que tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo se levantam do trono onde eles estavam no lugar santo, tomam um carro, cada um toma o seu carro e vai para o lugar santíssimo. É isso que faz Ellen White para não deixar, veja bem, não deixar aquela ideia de que Jesus, ao subir para o céu e ir direto para o lugar santo, para o compartimento santo, ele não fique distante do Pai. Por que isso? Porque, veja, no santuário terrestre, Moisés recebeu a ordem de dividir lá o tabernáculo em 2 compartimentos. Certo? Vocês conhecem o registro disso. Moisés, ao receber a ordem de Deus para construir o tabernáculo, recebeu como que uma maquete, né? Um modelo. Havia a ordem dele separar ali o tabernáculo em 2 compartimentos. E para dividir o compartimento santo do Santo dos Santos, ou Santíssimo, Deus estabeleceu que ele deveria erguer um véu separando o lugar santo do Santíssimo. No lugar santo dos santos, ou no Santíssimo, estava a arca, com o propiciatório, os querubins. Aquele lugar, o Santo dos Santos, especificamente ali, a arca contendo o propiciatório e os querubins, era uma tipificação, uma representação simbólica do trono de Deus, do lugar onde Deus habita. Não havia, veja bem, não havia a ideia por trás do mobiliário tabernacular, não havia a ideia de um trono no lugar santo. No lugar santo havia o quê? A mesa contendo 12 pães, chamados da proposição. Havia um castiçal, onde o sacerdote alimentava ali esse castiçal com azeite, para que o fogo sempre estivesse aceso ali. E um altar de incenso, logo ali, próximo ao véu que separava o lugar santo do Santíssimo, um altar de incenso, onde o sacerdote também, né, não deixava faltar incenso ali, para que sempre houvesse o incenso queimando ali, é uma representação da intercessão da obra de Jesus por nós. Então vejam, não há a ideia por trás daquele mobiliário do santo, que estava ali no lugar santo, do tabernáculo terrestre, a ideia de um trono. Mas por que havia divisão? Havia divisão no tabernáculo terrestre porque na terra Deus está lidando com seres pecadores. Os sumos sacerdotes eram pecadores, os sacerdotes eram pecadores. Eles não poderiam entrar na presença de Deus todo santo dia. Se não houvesse essa divisão, o sacerdote que somente entrava no santo para ali trocar os pães, reabastecer o castiçal com azeite, o altar de incenso com incenso, eles entrariam na própria presença de Deus e seriam consumidos pela glória de Deus que se manifestava ali, em cima da arca, entre os querubins, em cima do propiciatório. Era o Shekinah, a glória de Deus que se manifestava visivelmente ali. Então, para que não houvesse a entrada de sacerdotes, homens pecadores, na presença desse Deus santo, todo santo dia,
é que Deus, então, estabeleceu a divisão do santo com o santíssimo, do santo com o santo dos santos, porque na terra ele estava lidando com seres pecadores. Por isso, no santuário terrestre havia uma divisão, compartimentalizando o santuário em dois compartimentos, o santo e o santo dos santos. Na realidade divina, não há divisão. A Bíblia não fala de divisão de compartimentos. Isto é uma forçação de barra da teologia adventista. A teologia adventista comete esta violência contra a palavra de Deus ao dividir o santuário celestial em dois. Então veja, quando ela afirma que Jesus, ao ascender aos céus, ele vai para o lugar santo, ao invés de ir para o santo dos santos, que é onde Deus está, é onde Deus habita, e não deixar Jesus longe do Pai por 1800 e tantos anos, como afirma aqui o teólogo George Knight, o que a igreja faz? O que Ellen White fez? Ela organizou as coisas de tal modo que Jesus, quando sobe para o céu, ele vai direto para o lugar onde Deus está. E Deus, segundo Ellen White, está no lugar santo. Até 22 de outubro de 1844. Meu Deus do céu! Onde é que isso se encontra na Bíblia? Onde é que isso se encontra na palavra de Deus, meus irmãos? Onde? Aqui em Hebreus, vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 9. Abra aí comigo. Abra aí comigo. Hebreus, capítulo 9, eu ainda tenho mais alguns minutinhos. Hebreus, capítulo 9, verso 24. Olha o que o texto bíblico diz. Porque Cristo, quando ele sobe aos céus depois da ressurreição, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de quem? Diante de Deus. Então, quando Cristo sobe após a ressurreição, ele vai direto para o lugar onde Deus está. Céu e santuário, eu já falei isso aqui. Céu e santuário se confundem aqui na Bíblia. Por quê? Porque se trata da mesma ambiência santa, sagrada. Santuário, o que é um santuário? Senão a habitação do santo. Santuário não é onde o santo habita? É ou não é? Claro que é. Santuário é a habitação do santo. É onde o santo habita. Santo, santo, santo. O santo, santo, santo habita no santuário. Céu e santuário, neste caso aqui, ouranon, que é a palavra grega que aparece aqui no original, são a mesma coisa. É a mesma ambiência, o mesmo ambiente. É para onde Jesus vai, onde Deus está, à destra de Deus. Jesus não vai para um suposto compartimento santo no santuário celestial, porque esse compartimento santo não existe. Como Jesus, a igreja afirma que ele foi, quando ele ascende aos céus, ele foi para o santo e não para o santíssimo, que é como a Bíblia afirma, santuário, veja bem, o próprio grego aqui utilizado pelo escritor da carta aos Hebreus, ele não faz distinção, quando ele trata do santuário celestial, ele não faz distinção de santo e santíssimo. Aí a igreja vem jogar na nossa cara o seguinte, tá vendo só? Ele não faz distinção entre, quando ele fala do santuário celestial, ele não faz distinção entre santo e santíssimo. Tá vendo? Então vocês estão errados ao afirmar que Jesus, ao subir ao céu, ele foi direto para o santo dos santos. O argumento é tão estapafúrdio, a dedução desse argumento é tão estapafúrdio, porque se o escritor da carta aos Hebreus, no grego, quando ele fala do santuário celestial, ele não faz distinção entre um lugar e outro, é só por uma razão, é só por um simples motivo, é porque não existe dois compartimentos do santuário santo, meu Deus do céu. O escritor da carta aos Hebreus, escrevendo na língua original grega, ele deixa claro que a ambiência é uma só, santuário é um ambiente só.
É por isso que o escritor de Hebreus diz aqui, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário celestial é uma ambiência só. Mas a Igreja Adventista, como afirma que há 2 compartimentos no santuário celestial, Ellen White teria que fazer um arranjo. Ela teria que fazer um arranjo, e esse arranjo eu mostrei para vocês aqui em Primeiros Escritos, a página 54 e 55, onde ela diz implicitamente que havia um trono no lugar santo. E em 1844, no dia 22 de outubro, não só Jesus sai do santo e entra no santíssimo, de um suposto lugar santo para um suposto lugar santíssimo. Não. Deus Pai também faz esse movimento. E para fazer essa mudança, Deus Pai toma um carro e Deus Filho também toma um carro. Jesus toma um carro. Não é estranho, não é esquisito isso? É esquisito isso. Onde no Apocalipse existe a menção de um véu separando um suposto compartimento santo do Santíssimo, do Santuário Celestial. Onde no Apocalipse se encontra a palavra véu, separando um suposto lugar santo do Santíssimo. Onde? Onde se encontra? A teologia adventista conseguiu localizar esse véu no Apocalipse, dividindo o lugar santo do Santíssimo, do Santuário Celestial? Conseguiu? Se conseguiu, por gentileza, mostre-nos. Mostre-nos. Ou será que esse véu se encontra na Bíblia que vocês, adventistas, fizeram? A Clear Word, ou a Bíblia de Estudos... Como é que é o nome mesmo, gente? Andrews. Os adventistas confeccionaram... Agora tem 3, né? Tem uma aí que é bastarda, uma Bíblia bastarda. A Bíblia White. Que a organização está brigando aí com os dissidentes da Igreja Adventista que criaram esta Bíblia White, né? Então, existem no mercado 3 Bíblias Adventistas. Nada mais, nada menos do que 3. A Clear Word, uma tradução completamente tendenciosa. A palavra clara, de clara não tem nada. A Bíblia Andrews, com citações de Ellen White, à torta e à direito, né? E agora a Bíblia White, uma Bíblia confeccionada pelos dissidentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E que se acharam no direito de confeccionar essa Bíblia. E agora a organização adventista está brigando, porque só ela detém os direitos autorais de publicar Ellen White. Só ela, só a organização adventista, cuja a sede principal está lá nos Estados Unidos, na cidade de Washington. Então vejam, existem 3 Bíblias adventistas no mercado. Será que nessas 3 Bíblias, eu não conheço nenhuma delas, tá? Eu só conheço por citações de quem já conhece a Bíblia e através dos relatos que esses mesmos teólogos fizeram destas 3 Bíblias. Mas será que nessas 3 Bíblias há um véu ali no Apocalipse, no livro do Apocalipse, dividindo o Santo do Santíssimo, do Santuário Celestial? Será que há? Nessas 3 Bíblias adventistas? Será que há? Porque na Bíblia, na nossa Bíblia tradicional, não há a menção de um véu separando um suposto lugar santo do lugar santíssimo no Santuário Celestial. Não há. Certo? E por último, e não menos importante, eu quero ler com vocês aqui uma outra revelação de Ellen White, que é muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar agora, eu prometo trazer esta outra revelação de Ellen White aqui, porque é uma revelação que tem a associação com este assunto aqui que eu estou trazendo do santuário. Ah, achei aqui. Então vai dar para a gente mostrar aqui nesse vídeo ainda. Aqui em Primeiros Escritos, página 32, Ellen White diz assim:
vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Portanto, é uma visão, né? Na cidade, preste bem atenção, um anjo voou ligeiro para onde Ellen White estava e rápido levou-a da terra para a cidade santa. Percebam isso. O anjo levou Ellen para a cidade santa. Porque há uma cidade. A Bíblia fala que há uma cidade. Hebreus fala, deixa claro isso. Apocalipse também fala. Há uma cidade ali que Deus construiu. A Nova Jerusalém. Ela está lá no céu. Esta cidade é um ambiente separado do céu, do santuário. Percebam isso. A cidade é um ambiente separado. A cidade é a cidade. O céu, ou o santuário, é o céu ou o santuário. Tá? Cidade e santuário não são a mesma coisa. Cidade e céu, a cidade que Deus construiu, a Nova Jerusalém, não são a mesma coisa, não correspondem à mesma coisa. Ela diz então aqui, vi um anjo que voava ligeiro para mim, rápido levou-me da terra para a cidade santa. Aí preste atenção nisso aqui. Na cidade, percebam que não foi no santuário ou no céu. Na cidade, vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas, a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o lugar santo dos santos. Amados, pelo amor de Deus, onde é que na Bíblia há um santuário na cidade? E este santuário, como vocês ouviram a leitura, também possui 2 compartimentos, um lugar santo e o lugar santo dos santos. Onde? Apocalipse diz isso, que na cidade, não é no céu, porque o céu, como nós mostramos aqui, o céu, lugar da habitação de Deus, ambiência santa, sagrada, onde Deus habita, e santuário são a mesma coisa. A cidade é outro ambiente, distinto do santuário, ou céu, onde Deus está. A Nova Jerusalém foi uma construção de Deus, preparada para nós. E aqui no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 22, quando o apóstolo João recebe a visão maravilhosa da Nova Jerusalém, e é uma visão maravilhosa mesmo, grandes muros de pérolas com fundamentos de pedras preciosas, ruas de ouros, é um negócio fantástico, não dá nem para imaginar. Aí ele diz aqui no verso 22, Apocalipse 21, 22, preste bem atenção, a respeito da cidade, tá, que está lá no céu. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. João viu na cidade, João não viu na cidade nenhum santuário. Por que a cidade não precisa de um santuário? Porque esta mesma cidade, juntamente com Deus, descerá, e os santos, esta cidade descerá, juntamente com Deus e os santos, para se instalar aqui na terra. E Deus renovará esta terra, para que nós possamos habitar nesta terra. Os santos herdarão a terra, né? Afirma-nos a palavra de Deus. É por isso que João, o apóstolo, não vê templo, não vê santuário na cidade. Por quê? Quem é o santuário? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós não vamos precisar de santuário, não vamos precisar de templo para adorar a Deus. Deus vai habitar conosco, Jesus vai habitar conosco.
Nós não vamos precisar de santuário. Nós não vamos precisar de templo. Então, Ellen White viu, ela escreve aqui, olha, vou ler de novo. Vi um anjo que voava ligeiro para mim, rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Na cidade vi um templo no qual entrei. E ela vê então um lugar santo e um santo dos santos ali no templo da cidade. Mais uma contradição de Ellen White. É óbvio que os teólogos da Igreja Adventista vão tratar de fazer uma chicana hermenêutica, né, para poder explicar isso aqui. Eles vão fazer uma chicana. Eles vão dizer o seguinte, olha, não havia um santuário, mas agora não há mais. Havia um santuário, mas agora não há mais. Havia um santuário, mas agora não há mais na cidade. Porque Ellen White confunde, né? Ela confunde a ambiência da cidade com o santuário, o céu. E nós vimos que o céu e o santuário são uma coisa só. E não há dois compartimentos, não há essa divisão. Nós já tratamos disso aqui, né? Já falamos sobre isso. Não se encontra véu dividindo um suposto lugar santo do Santíssimo em Apocalipse. Não se encontra. Quando Apocalipse fala do santuário celestial, não se encontra um véu. Não se acha um véu. Não é? E agora, Ellen White, contrariamente ao que a palavra diz, afirma que viu um templo na cidade. Quando a Bíblia categoricamente diz o seguinte, não vi nenhum santuário na cidade. É uma contradição. É uma contradição. E aí eu pergunto para você no final deste vídeo, você vai ficar com Ellen White ou você vai ficar com a palavra de Deus? Porque se você aceita um, você obrigatoriamente, necessariamente terá que dispensar o outro, certo? Então é isso aí. Eu estou mostrando para vocês mais algumas incongruências, mais algumas inconsistências de Ellen White em relação àquilo que nos foi revelado na palavra de Deus, né? O fato esquisitíssimo também dessas revelações primeiras que eu mostrei aqui em Primeiros Escritos é Deus precisar de um carro para sair do suposto lugar santo e ir para o lugar santo dos santos ou santíssimo. Jesus a mesma coisa. Deus precisa de um carro para sair do suposto lugar santo e ir para o santo dos santos. Jesus também precisa de um carro para levá-lo do lugar santo para o santo dos santos. Meu Deus do céu. São coisas ridículas demais. São coisas muito, muito, muito estranhas, muito esquisitas, né? Que a gente não encontra na Bíblia. Por que eu estou revelando isso para vocês? Porque eu sou servo da palavra. Eu sou ministro da palavra. Palavra de Deus. Não palavra de homem algum. E nós temos que saber distinguir, né? Temos que saber localizar o erro. Temos que saber o que é erro, o que está errado, o que não está de conformidade com a palavra. É por isso que nós mostramos isso aqui. Não é para ofender ninguém, mas a gente sabe que a gente ofende, né? Involuntariamente a gente acaba ofendendo muita gente. Mas essa é a nossa tarefa, pregar a revelação da palavra de Deus assim como ela é, e não assim como qualquer homem ou qualquer agente humano pensa que é. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.